Maravilha. Bem, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no primeiro dia do nosso ciclo de palestras, O Imaginário das Imagens Técnicas, a Invenção da Paisagem, que é um ciclo de palestras vinculado ao grupo de extensão chamado Neurastenia, o ensaio sobre o absurdo. A gente faz um ciclo de palestras semestral e é muito bom poder contar aí com a participação de vocês e dos palestrantes aqui em especial. Vou falar rapidamente, assim, super rapidamente. Meu nome é Daiane de Castro, eu sou professor coordenador do Tecnologia em Fotografia do Senac Lapa Cipião e coordenador do Neurastenia, o ensaio sobre o absurdo. A gente está direto do Senac Lapa Cipião, eu inclusive aqui, por isso que eu estou de máscara e com esse headphone parecendo um operador de telemarketing, porque com a máscara, sem isso não ia rolar vocês me ouvirem, assim, ia ficar bem complicado fazer a transmissão, mas são novos tempos, assim, remotos, presenciais, e a gente vai se adaptando nesse processo mesmo. O evento começa hoje, vai até quinta-feira, sempre com as palestras às 2h da tarde, aqui pelo Microsoft Teams. Quem tiver interesse em receber um certificado de participação do evento, é preciso estar em 3 palestras ao menos, né, 75% do evento, e precisa mandar um e-mail para mim com o nome completo. No final da palestra eu deixo o meu e-mail ali para vocês, fiquem à vontade. É só solicitar a participação no ciclo de palestras, a gente manda para vocês. No mais isso, agradecer Maíra, que já está aqui conosco, super obrigado pelo aceite, assim, em trocar um pouquinho com a gente, conversar um pouco sobre o seu projeto. Fiquei muito feliz mesmo com o grupo todo tendo aceitado, era o desenho inicial do projeto, e muito obrigado mesmo por aceitar participar aqui do nosso ciclo. Vou apresentar a Maíra rapidamente, assim, super rápido. Eu não sou muito bom. Eu pedi uma mini bio para eles, mas eu não sou muito bom de ler mini bio, mas vamos lá, assim, né? Essas coisas que a gente tem que fazer. Maíra Ishida nasceu em Florianópolis, é artista visual e pesquisa a imagem fotográfica na construção de memórias. É doutoranda pela Unicamp, mestre pela Unesp e graduada pela UFMG. Atua como docente em artes visuais e fotografia em São Paulo. E atualmente sua produção se debruça sobre a relação entre fotografia e texto na construção de narrativas. Maíra, super obrigado de novo, assim, pela presença. É contigo agora e eu vou passando aqui pelo chat, pelas perguntas, vou auxiliando qualquer coisa, só dizer, eu estou acompanhando por aqui. Oi, boa tarde. Eu que queria agradecer o convite, eu fico super feliz de poder compartilhar um pouco do meu trabalho. Eu acho super rico isso da gente poder trocar, né? E o que eu queria compartilhar hoje é um pouco do meu processo criativo, então eu acho super rico esse espaço de artistas de poderem falar e ouvir sobre o processo de criação mesmo. Então, obrigada pelo convite e obrigada pela presença também de todo mundo. Só vou abrir aqui a apresentação. Só me dá um ok, Dayan, se tá certinho. Tudo certo, aparecendo super bem. Tá bom. Bom, então, como eu falei, eu vim compartilhar um processo de criação de um projeto em específico, que é esse que chama Breve Tratado sobre as Distâncias. Esse projeto, ele é o projeto de um livro que eu ainda estou fazendo, ele ainda está em construção. Então, o que vocês vão ver é mesmo o processo, e ele é um livro feito de fotografias e textos, né, ainda em processo de construção.
a ideia inicial desse livro é ser um relato de viagens, mas ele acabou sendo algo mais próximo da memória. Ao longo da apresentação aqui, acho que vai ficar mais clara essa questão. Então, assim, eu comecei a desenvolver esse projeto em 2014, então já faz alguns anos que eu estou trabalhando com ele. É um projeto que eu engavetei, desengavetei, depois engavetei de novo. Então, ele está me acompanhando, assim, nesses últimos anos. A ideia inicial desse projeto era trabalhar sobre uma viagem real, mas, ao mesmo tempo, trabalhar sobre um imaginário de um lugar específico, que é a Terra do Fogo, no extremo sul da Patagônia, né? Então, a minha ideia era fazer uma viagem para a Terra do Fogo e fotografar, registrar por meio de um diário também, mas para falar muito mais de um lugar que eu imaginei ao longo da minha vida do que desse lugar especificamente. Então, não é um trabalho de documental sobre esse lugar, né? É um trabalho que coloca essas duas coisas um pouco juntas, mas mais voltado para a imaginação e para a construção desse lugar imaginado do que da Terra do Fogo em si. Então, quando eu comecei a idealizar esse projeto, eu logo fui pesquisar que materiais que eu ia usar para fazer esse registro, e aí eu fui pegar um material que já estava comigo há uns anos, assim, e que eu não sabia o que fazer com ele, que era essa lata de filme que vocês estão vendo aí. Eu não sabia que filme que era, assim, não conseguia achar informações sobre como revelar, e ele já estava vencido há 20 anos, quando eu peguei ele para usar. E o outro material que eu usei foi esse diário, que está aparecendo aí, que é um pequeno caderno onde eu fui fazendo registros de texto e alguns desenhos também. Então, isso em 2014 eu ainda comecei a pesquisar sobre esse material. Eu fiz alguns testes para ver o que eu podia captar com esse filme, e os primeiros que eu fotografei não saiu quase nada, né? Ele estava com uma sensibilidade muito baixa. Na época eu morava em Montevidéu, então quem me ajudou foi o pessoal do Fotoclube Uruguaio, o laboratório de lá. Eu não tenho muita experiência com laboratório, então foi uma coisa assim que eu precisei de ajuda mesmo e também estava experimentando. E ninguém sabia me dizer que negativo que era esse, como fazer essa revelação. E aí eu acabei indo para o laboratório de um fotógrafo uruguaio que é bem conhecido, que é o Carlos Porro. E ele além de ser um fotógrafo, ele é um grande laboratorista também, tem um conhecimento muito vasto, assim. E ele me ajudou, então, a conseguir chegar numa exposição e numa revelação que eu pudesse captar imagens com esse filme. Ele me ajudou a pensar, assim, em colocar a exposição em ISO 6, e eu ainda subia 2 pontos a mais, e depois fazia um tempo de revelação bem maior, e aí eu consegui captar essas imagens, só que ao mesmo tempo isso tinha uma restrição de que eu precisava fotografar com muita luz, né? Então, durante o dia, lugares abertos, mas tinha muito a ver com o que eu queria fazer, porque era um trabalho muito voltado para a paisagem mesmo, e acabaria sendo um material que me traria bastante intervenção do próprio tempo, né? Era um filme que já tinha marcas do tempo nele. Aqui eu vou falar um pouquinho do percurso que eu fiz. Então, eu fui para Punta Arenas, eu não sei se vocês vão conseguir ver, Punta Arenas fica nesse pontinho mais à esquerda do mapa, né? Punta Arenas não fica na Terra do Fogo, mas é uma cidade bem importante na região, fica na parte chilena e faz conexão com as cidades
chilenas que estão na Terra do Fogo, porque a Terra do Fogo é dividida entre o Chile e a Argentina, e ao mesmo tempo é curioso porque tanto o lado chileno quanto o lado argentino ficam muito isolados do resto do continente por conta da própria geografia. Então, por exemplo, para chegar em Punta Arenas, do Chile mesmo, é necessário ir de avião ou então passar pela Argentina. E, ao mesmo tempo, para ir para o lado argentino da Terra do Fogo, você passa pelo lado chileno. Isso faz com que as cidades fiquem meio isoladas, assim. Isso era uma dúvida que eu tinha antes de fazer a viagem, se havia uma cultura, assim, da Terra do Fogo como um todo, uma identidade, ou se por ser um lugar dividido, se tinha uma diferença bem grande entre o lado chileno e o argentino, né? Hoje em dia, antigamente, tinham vários povos nativos que habitavam a ilha, mas hoje não tem mais. Então, eu acabei percebendo que tem uma diferença cultural muito grande. O lado chileno foi colonizado por chilenos que vieram do sul do Chile, e o lado argentino também tem essa característica de terem trazido pessoas da Argentina para morar lá. Então, a gente vê muita diferença entre a arquitetura, o sotaque, a identidade é mesmo dividida ali. Depois de Punta Arenas, eu fui para Porvenir, que é ali atravessando o Estreito de Magalhães, já na Terra do Fogo. O Estreito de Magalhães, ele fica no norte, né, da Terra do Fogo, e é um lugar de difícil navegação, porque ele tem uma passagem estreita e, ao mesmo tempo, muito vento. Então, para navios grandes, é um lugar bem complicado de navegar. E, por outro lado, para passar, né, do Atlântico para o Pacífico, pelo sul da Terra do Fogo, onde fica o encontro dos dois oceanos, também é um lugar bastante difícil de navegar, porque tem um mar muito agitado e o tempo também muito ruim. Então, isso também faz a Terra do Fogo ficar nesse lugar meio, ao mesmo tempo foi se conformando um imaginário, né, dos vários naufrágios que aconteceram por essa região, e também desse lugar meio isolado mesmo, no extremo sul. Depois de Porvenir, eu fui para Cerro Sombreiro. Essa parte da Terra do Fogo, ela não é turística, então a gente atravessa a Terra do Fogo, não encontra. Tem alguns turistas que estão passando por ali, porque Punta Arenas é uma região mais turística, e Ushuaia, no extremo sul também, mas no norte da Terra do Fogo não tem assim muitas atrações turísticas, é uma paisagem bem plana, bastante sem acidentes geográficos, então uma paisagem bem assim também marrom, sem muitas cores, né? Então não tem assim pontos turísticos muito fortes por ali. E depois eu passei para o lado argentino, em Rio Grande, que já fica no Oceano Atlântico. Rio Grande é uma cidade maior, que tem algumas indústrias, então é uma cidade mais estruturada. E depois eu fui para Towin, que fica já no sul da Terra do Fogo. Towin é uma cidade que fica na beira de um lago muito bonito, que chama Lago Fagnano. E na época que eu fiz a viagem, isso foi 2015, Towin ainda estava em construção, então eles queriam fazer de lá um ponto turístico forte, mas a cidade ainda estava se estruturando, então tinha um clima assim ainda de lugar meio inóspito, também é um lugar que venta muito. Então, assim, toda essa viagem ela é muito atravessada por um sentimento de isolamento, de solidão, de difícil de chegar também. Do lado chileno para o lado argentino, o transporte é complicado, não tem muitos ônibus que fazem, por exemplo, de Cerro Sombreiro para Rio Grande, não tem uma linha de ônibus que faça. Então, essa sensação de isolamento é muito forte, pelo menos para mim, né, como viajante. Não sei como as pessoas que moram lá se sentem.
E aí depois eu fui para o Ushuaia, que o Ushuaia assim, é uma região mais turística e já fica aqui perto das cordilheiras, e tem um parque nacional argentino, que eu fiquei um tempo também. Então é uma região mais montanhosa, que tem neve nos picos, então é aquela paisagem mais conhecida da Terra do Fogo. E aqui eu queria mostrar um pouco do diário. O diário de viagens, ele não entrou no livro final, mas ele é a base para construir os textos para fazer o livro. Então, esse caderno que eu fui escrevendo impressões, pensamentos, é um registro de memória, mas também de ideias que me ocorriam. Eu fiz também alguns desenhos nesse caderno. Esse desenho especificamente é um desenho que eu fiz a partir de umas fotografias de um etnógrafo que foi para a Terra do Fogo. Ele era de origem alemã, o nome dele é Martin Guzinde, não sei pronunciar o nome dele, mas ele foi para a Terra do Fogo e fez um trabalho bem amplo de etnografia, bastante controverso também, numa época em que os indígenas já estavam sofrendo um processo de extermínio mesmo, e ele fotografou um povo que chama Selknam, que não existe mais, e essas imagens desse fotógrafo, elas estão em vários lugares da ilha como se fosse uma atração turística, assim, e isso também para mim foi muito forte, de encontrar como se fosse essa memória de um povo que não está mais lá, mas não como uma memória de uma tragédia, e sim como uma curiosidade, como uma atração mesmo. Isso me incomodava bastante, assim. E ao longo da viagem eu fui fazendo algumas reflexões sobre isso, né? Porque também, ao mesmo tempo, não há a mesma... não se dá a mesma importância para os povos que ainda estão presentes na Patagônia, né? Na Terra do Fogo não tem mais, mas em outras partes da Patagônia, sim. E aqui mais alguns desenhos. Eu tinha feito já algumas viagens para a Terra do Fogo, porque eu trabalhei um tempo num navio de cruzeiro. E esse navio, ele aportava em Punta Arenas e também no Ushuaia. Então eu tinha uma ideia da Terra do Fogo por um olhar de quem olha do mar para o continente, né? Eu via muito o porto, tinha bastante contato com esses lugares. Mas trabalhando no navio, você não tem muito tempo de sair e percorrer. Então, eu já tinha um imaginário prévio, assim, da Terra do Fogo, mas eu queria ir mais a fundo, conhecer um pouco mais como um todo, assim. E esse livro, ele reflete muito sobre essa questão da memória que você tem sobre um lugar e também dessa memória que se modifica quando você retorna a esse lugar, ou aquele lugar que você tinha na memória, mas que você não encontra quando você volta. Então, ele é, sobretudo, um trabalho voltado para a questão da memória, de como que você cria um registro de memória, de como esse registro ele é sempre falho em relação ao que você viveu. Então, o nome Breve Tratado sobre as Distâncias faz referência, para mim, a essas distâncias, né? A memória entre o que você se lembra e o que você viveu, a memória entre o registro e o referente na fotografia, as distâncias também entre uma cultura e outra, e esse próprio lugar distante também, né? Pelo menos no nosso imaginário, assim, no meu imaginário especificamente. Bom, e aqui eu queria já mostrar o que é um rascunho desse livro. As imagens, elas já estão feitas, né? Não vai entrar outras imagens além dessas que eu fiz naquela viagem,
Mas aqui eu não trouxe todas, porque são muitas. Eu fotografei a lata inteira do filme, então são centenas de imagens. Aqui eu trouxe o que seria um pequeno rascunho desse livro, para mostrar um pouco sobre esse processo de como que eu estou pensando a relação entre o texto e a imagem no livro. Mas não está completo ainda, né? Ainda falta também acrescentar muitos textos. Então, aqui é mais um experimento. E eu queria que vocês imaginassem que essa imagem que vocês estão vendo está num livro aberto, porque daí vocês vão entender essa relação entre as páginas. Então, aqui, por exemplo, seriam 2 páginas, e aí em seguida vem um texto. E aí eu vou lendo os textos e vou explicando um pouco também do trabalho. Areia escura, o ar frio. Armo a câmera sobre a minha bolsa e corro para a sua frente. Te olho com amor. Seu sorriso me devolve alegria. Neste lugar não há tempo. Espero o ruído do espelho estalando. Estamos capturados. Sento no seu colo e te abraço. Você me promete algo que sabe que não vai cumprir. Então, assim, a relação que eu estou pensando entre o texto e a imagem é uma relação que eu quero que uma imagem mude a forma como a gente lê um texto e o texto mude a forma como a gente vê a imagem. Então, não tem uma correspondência exata entre esse texto sobre essa imagem, mas eu penso mais como uma montagem de um filme, em que uma imagem vai sucedendo a outra e esse acúmulo de imagens e textos é que vão conformando esse imaginário sobre esse lugar. Esse livro, ele tem, assim, uma estrutura de ter uma narradora que viaja com mais uma pessoa. Então, tem os textos, que é a voz dela, mas tem também diálogos entre esses 2 personagens. Anos atrás, em viagens como essa, teria vontade de caminhar mais e mais, ver o que há por trás de cada montanha depois de uma curva. Agora sinto que não olhei o suficiente a mesma árvore ou o mesmo lago. 1000 vezes que olhasse, e eram só 1000 vezes, ainda não os teria visto por completo. Vejo muito pouco de cada coisa que olho, e de tudo que vejo, apenas uma pequena parte sou capaz de reter na memória. E essa imagem que resta depois, por vezes carece de cor ou de textura. Então, ao longo da viagem, era uma coisa que eu pensava muito, né? Como gerar um registro sobre a experiência e como esse registro é sempre distante da nossa memória e também como essa memória é distante daquilo que foi vivido. As fotografias, elas têm bastante manchas do próprio negativo, que eu acho que também trouxeram esse aspecto do tempo, né? O próprio filme era um filme que já era pouco sensível e que estava prestes a se desfazer, ficar inutilizado, né? E eu resgato essa sensibilidade desse filme para gerar um registro que também é distante daquilo que foi experienciado. Então, uma coisa que atravessa os meus trabalhos é essa questão que para mim é muito importante sobre o resgate da memória, mas que sempre tem algo que escapa, que se perde. Essa imagem, eu não sei se vocês conseguem ler, mas está escrito Cinema Porvenir. Porvenir é um povoado bem pequeno, ele fica próximo a Punta Arenas, mas do outro lado do Estreito de Magalhães, e para mim foi um lugar que me
me marcou muito, porque a sensação de isolamento lá é muito forte, né? Como eu falei, o transporte não é muito bom na Terra do Fogo, e a cidade maior que eles têm por perto é Punta Arenas, que fica do outro lado do estreito, e tem esse nome curioso, né, de Porvir, e ao mesmo tempo é uma cidade que vive em torno de uma indústria de pesca. Então, para mim, é como se não tivesse assim muita perspectiva, é uma cidade que parece muito isolada, que ficou parada assim, e tem esse nome curioso. Gostaria que minhas fotografias se parecessem mais às experiências que a um quadrado da paisagem, destituídas de som e cheiro, que fossem imagens nebulosas, capazes de resgatar o ar gélido, mesmo sob o sol quente, o ar da Patagônia. Queria que as fotografias pudessem realizar uma conjunção entre a terra e o corpo, as árvores, o lago e o meu ser. No livro também não vai ter uma referência de cada imagem, onde que eu tirei, e também não tem uma ordem cronológica no livro, né? Ele vai e volta para os lugares, ele é feito de imagens que a gente sabe que é na Terra do Fogo, mas que não tem uma referência de que lugar exatamente. Então, assim, a estrutura do livro eu pensei mais como é a nossa própria memória. Então, a gente, quando lembra de uma viagem, e sobretudo uma viagem que já faz um certo tempo que aconteceu, a gente lembra com lampejos, né? Uma imagem, um diálogo, uma fala, um som, um cheiro. E essas memórias, elas vão acontecendo não de forma linear, assim, sim, nesse acúmulo. Então, é um pouco essa minha ideia, construir esse livro como se fosse mais próximo mesmo de como é a memória, um pouco desfocada em alguns pontos, manchada, e trabalhar muito mais com a sensação assim da memória do que com um registro objetivo dos lugares por onde eu passei. Essas imagens são do Lago Fagnano, que é ali em Towin, já no sul. Após um incidente com um cachorro que arrebentou minha mochila para roubar comida, fomos até a praia e deitamos sobre as pedrinhas para olhar o céu estrelado. A lua, ainda crescente, está grande e clara, e o sol custa baixar seus últimos raios, de modo que só depois da meia-noite a escuridão se intensifica para deixar ver os pontos brilhantes. Desde nossa ignorância astronômica, vimos OVNIs e estrelas cadentes. Essa é uma imagem que sofreu bastante interferência, né, do filme gasto, com bastante marca do tempo. Aqui no canto ele estava um pouco velado. Então essas marcas vão apagando a paisagem também. Estás despierto? Aqui um pouco dos diálogos que eu falei que vão entrar. A luz da Patagônia no verão, né? E essa viagem eu fiz em fevereiro, então eu peguei o verão. E a luz lá é muito boa para fotografar, porque o sol está sempre baixo, é como se fosse um dia inteiro de pôr do sol, né? O sol, ele dura muitas horas,
a claridade, e ao mesmo tempo é aquela luz de sol baixo. Então, assim, a gente tem muito tempo para fotografar e é uma luz sempre muito bonita. Mas eu não levei tripé, então, assim, quando já estava um pouco escuro, eu apoiava a câmera para fotografar em qualquer lugar, numa pedra, numa mochila, e sabendo que ia ter um pouco, né, de movimento na imagem. Mas eu acho que esse movimento também traz essa sensação, né, da memória, que não é muito precisa. E para mim foi muito importante viajar com equipamento leve. Eu viajei com 2 câmeras da Canon analógica, daquelas que tem um corpo de plástico, e 2 lentes bem leves também, que era uma 50mm e uma 18-55. Então, um equipamento que eu não precisava me preocupar com o peso e podia fazer caminhadas muito longas, passar o dia inteiro caminhando. Isso, para mim, foi muito importante para poder ter esse contato com os lugares, observar as paisagens e não ter uma preocupação com como levar, né, o equipamento. Me gustaría que el viaje fuera un mapeo de lugares posibles para volver. Sí, puede ser, solo que cuando volves, los lugares ya no están. Te amo aunque me hagas cagar de frío en pleno verano. Essas imagens são do porto de Ushuaia. O bosque tem vida, as árvores falam, e há também outras vozes indistinguíveis. Não é apenas o murmúrio do lago e do vento, nem zumbidos ou passos de animais, há vozes. As árvores têm presença como espíritos. Eu acho que tem várias formas de relacionar imagem e texto, né? E eu gosto muito dessa ideia de poder criar uma sensação, o texto criar uma sensação para quando a gente visualizar a imagem, visualizar com essa sensação. É isso que eu quis dizer com o texto, modificar a forma de ver a imagem e vice-versa, né? E uma das coisas que eu quero trabalhar é essas outras sensações que não estão na imagem. Então, aqui, por exemplo, eu estou falando dos sons desse lugar, e eu queria um pouco que quem visse o livro, quem lesse o livro, pudesse olhar essa imagem com esses sons. Ou em outro momento vocês vão ver aqui, falando um pouco das cores que também não estão na imagem. Tufos grandes de musgo crescem sobre o piso, vermelhos, amarelos, verdes. Às vezes se viam pequenas irregularidades. Plantas um pouco mais elevadas que os musgos poderiam ocultar acidentes no solo. O turbal tem metros de profundidade. Então, esse texto fala um pouco do que não está na imagem. E eu queria que essas sensações fossem sendo construídas também, né? Deixar um espaço entre o que a gente lê e o que a gente vê, para que quem fosse ver o livro pudesse fazer essa junção ou essas conexões. E aí, para mim, também é bem importante esses espaços vazios, essas páginas em branco, porque a ideia é um pouco que quem faça a leitura possa ir reconstituindo essa história à sua maneira, né? Então, é um trabalho que é muito fragmentário, que trabalha com os fragmentos, como essa memória que eu falei, que é um som, uma imagem, uma voz,
e que quem lesse o texto tivesse que fazer essa reconstituição. Imagine dois irmãos, por exemplo, que viveram a vida toda em Mercedes, plantando e colhendo erva mate. Se um dia um deles, de cama, atacado por alguma doença grave, pedisse ao outro que fosse buscar a filha na Patagônia, esse outro irmão iria empreender uma longa viagem por caminhos que não lhe interessam, e sem esperar nada de ninguém, teria encontros. De volta a Mercedes, o irmão quase não o reconheceria. O homem das informações turísticas disse que não há nada para ver em toda a ilha. Te amo, aunque me lleves a la nada. Essa imagem é uma fotografia do Estreito de Magalhães, em Punta Arenas, e eu me lembro que eu fiquei muito tempo vendo esses pássaros nesse cais destruído, e quando eu vejo essa imagem, eu lembro o quanto que nessa viagem eu fiquei vendo as mesmas paisagens por vários dias, que é uma coisa que às vezes a gente não se permite quando faz uma viagem, né? A gente tem aquela intenção de ver o máximo de coisas no menor tempo possível. E essa viagem foi meio um contrário disso, assim, eu ficava caminhando e vendo a mesma paisagem, voltava para olhar, e eu acho que isso trouxe para esse trabalho um pouco dessa sensação de contemplação mesmo da paisagem, de um tempo mais lento, né, menos frenético. A primeira vez que vi as fotografias do Selknam foi nas paredes do porto de Punta Arenas. Fiquei impressionada com as pinturas de seus corpos e os pés descalços sobre o gelo. Perguntei à moça das informações turísticas onde eles viviam. Ela me olhou com cara de desprezo e tédio e disse que eles estavam extintos. Sua resposta me deixou perturbada. Não pelo fato terrível de um povo de tal beleza ter deixado de existir, mas porque ela, a moça das informações turísticas, convivia indiferente com suas fotografias. Eu pensei muito também sobre a própria fotografia fazendo esse trabalho, né? O que significa fotografar? Por que a gente fotografa quando viaja? E se a gente conseguiria fazer uma viagem só para olhar, sem trazer imagens de volta. Depois da incidência da luz sobre o negativo e feita a revelação, o que fica da cena original? Um lampejo, um resquício daquela luz derramada sobre a realidade de nosso mundo, quase nada. O pouco que é, no entanto, nos devolve a algum lugar, mas não aquele, o real. Um lugar instalado em nossa memória, cheio de lacunas e fantasmas, um lugar de sombras e luz. Na névoa, assisto a sua desaparição. E aqui eu termino a minha apresentação. Como eu falei, o livro ele não está finalizado, né? Então isso não é tudo que vai entrar, mas eu queria compartilhar com vocês um pouco desse processo mesmo de edição que eu estou fazendo. E agora eu queria que a gente pudesse conversar. Eu acho que se vocês tiverem perguntas, quiserem que eu fale um pouco mais sobre algum aspecto, eu acho que a gente podia abrir para uma conversa. Obrigada, é isso.
Incrível, Maíra, incrível. Assim. Eu já conheci um pouco o trabalho, a gente já tinha conversado um pouco antes das apresentações, assim. Eu gostaria de ficar olhando mais para ele, assim, quando ele for um formato de livro, por favor, avise. Já, já há uma unidade encomendada, assim. Eu acho que é um trabalho para se passar um tempo mesmo, assim, as imagens demandam. E eu tenho 1 milhão de perguntas para fazer, mas eu vou deixar o pessoal primeiro. Gente, se fiquem à vontade, se vocês quiserem ligar os microfones para falar, se quiserem fazer a pergunta aqui pelo chat, fiquem absolutamente à vontade para se manifestarem mesmo. Então, a ideia é que a gente possa trocar mesmo, possa fazer essa conversa. Estamos em 27 pessoas, um número maravilhoso para segunda à tarde, conversar sobre fotografia e processos autorais nesse meio pequeno, mas poderoso. Fiquem à vontade mesmo, assim. Opa. Como o povo vai pensando nas perguntas, eles são sempre muito tímidos, não sei o que acontece com esse povo hoje. Eu faço a primeira e depois eles vão pensando. Uma coisa que me chama muita atenção no seu trabalho, tinha me chamado da primeira vez que eu vi, é uma relação quase da paisagem como um ser, assim, da paisagem como não ah, uma outra derivação, assim, mas como uma pessoa mesmo, assim, como quase uma entidade a qual se convive, a qual ela tem desejos, te impõe certas coisas. Eu queria entender um pouco melhor como foi isso para você, assim, se era isso mesmo, se é como tratar essa paisagem que a mim parece ser mais uma pessoa do que um conceito mais clássico de paisagem. Nossa, eu acho que é isso mesmo, assim, nunca parei para escrever sobre isso ou pensar muito sobre isso, mas para mim fotografar uma paisagem tem a ver com ir conhecendo como se fosse uma pessoa mesmo. Então, para mim é difícil chegar num lugar e fotografar. Eu preciso de um tempo de contemplação, de entender, não entender racionalmente, né, mas de me ficar íntima, assim, em alguma medida. Claro que numa viagem o tempo é sempre limitado, mas eu acho que é bem isso que você falou, assim, eu preciso ir conhecendo e percebendo e sentindo, né, mais do que tudo, assim. E quando eu faço fotografias de algum lugar que eu fui rápido, eu nunca acho que o resultado faz algum sentido com aquele lugar. Eu acho que tem muito a ver com a experiência, né? Eu acho que a paisagem é uma experiência. Temos 3 perguntas, então vou ler a pergunta de Samuel, Maria e depois passo a palavra para a Patrícia. Eu vou ler, gente, porque algumas pessoas me relataram aqui que não estão com acesso ao chat, então eu leio para que todo mundo possa ouvir. Eu estou sem link agora, mas não peguei direito se você escolheu falar dessa memória falha por causa do negativo, ou se o negativo veio como uma solução para a questão que você queria levantar. O negativo veio como uma solução. Eu trabalhava já com o tema da memória, em outros trabalhos, só que geralmente eu trabalho com digital, e também com apropriação fotográfica, bastante. Mas o meu trabalho é sempre atravessado por essa questão, que é a memória, mas essa memória que se perde, que escapa, o esquecimento. Então, quando eu pensei nesse trabalho, intuitivamente eu fui para esse negativo, né? Foi meio intuitivo a princípio, mas depois eu fui vendo que era isso mesmo, assim, tinha tudo a ver, né? A Maria
faz um comentário lindo do trabalho e depois coloca uma pergunta que eu não sei se você chegou a falar, mas por que a Terra do Fogo? Obrigada. Então, a Terra do Fogo eu já conhecia nessa viagem que eu fazia trabalhando num navio de cruzeiro, e eu tinha muita vontade de conhecer. E a Patagônia como um todo estava no meu imaginário desde a adolescência, assim, como esse lugar meio mágico, um lugar onde as pessoas desaparecem. Acho que tem um pouco dessa coisa mística da Patagônia, pelo menos um lugar meio lendário, assim, né? E eu digo que as pessoas desaparecem porque as pessoas fogem para a Patagônia, né? Os nazistas fugiram para lá, às vezes alguma pessoa fugindo da polícia desaparece na Patagônia. Então a Patagônia é cheia dessas lendas e eu alimentava esse imaginário sobre a Patagônia e fui conhecendo a Terra do Fogo nesse trabalho do navio, mas eu acho que tem muito a ver com a questão da distância mesmo também, né? Como esse lugar muito distante, o extremo sul, esse lugar melancólico também, pelo menos para mim, né? Não sei, provavelmente outras pessoas não achem isso, mas tem a ver com esse meu imaginário. Patrícia, fique à vontade para falar, por favor. Boa tarde a todos. Maíra, muito lindo o seu trabalho, apesar de eu ter entrado um pouquinho atrasada por uma questão de conexão, parabéns, viu? Vocês estão me escutando bem? Sim. Essas linguagens minimalistas, autorais, né, elas começaram a me fascinar, é só um questionamento, eu queria saber o que você acha sobre isso. Quando você coloca que muitas vezes a gente viaja, né, essa captura de imagens, de emoções, né, através do nosso olhar, quando a gente busca um lugar, seja ele qual for, né, e que a gente às vezes tenha uma dificuldade de trazer uma imagem, porque tem lugar que a gente tem essa sensação que nenhuma imagem vai conseguir captar, talvez só nossas retinas, né, e o nosso coração. E que muitas vezes esse movimento da correria, de ir no lugar, conhecer ele o máximo possível em menos tempo, permeia aí a nossa vida, nessa vida louca que a gente tem, nessa correria. Porém, o que eu sinto muitas vezes, eu gosto muito de fotografar Minas, né? Porque minha namorada é de lá e a gente passa muito tempo para aqueles lugares. Até o professor Dayan, que está aqui, falou que também gosta muito. Eu lembro das histórias dele no Senac, falando que levava rapadura para conseguir fotografar, contemplar, né? Trazer aquela energia, porque se enfiava no meio do mato mesmo. É isso que eu faço hoje. Eu ganhei essa habilidade fazendo Senac, que era digital, mas eu tive que retroceder na correria dos cliques através do SESC com o processo como você faz digital, analógico de revelação. O questionamento é o seguinte, às vezes eu sinto, eu não sei se você passa por esses processos, de que quando eu muitas vezes fotografo na estrada, né? A gente está na BR-50, lá que liga São Paulo a Minas, a Uberlândia, e eu fiz uma foto que eu achei tão bonita. Até é difícil, eu sou muito autocrítica, né? Não é que eu não gosto das minhas imagens, mas tem coisa que eu falar isso eu não gostei. Eu sou bem crítica. E vendo essas suas imagens belíssimas, eu reconheci um pouco desse sentimento numa foto que eu fiz, que eu já estava fotografando no trajeto, e por meio que uma simbiose, eu falei para ela, para o carro. E fiz uma foto, lá existem muitos na estrada BR-50, muitos, como se fosse postes de luz, que são bem diferentes dos de São Paulo, para quem não está acostumado. Então, eles têm um formato em V e o outro como se fosse algo mais fálico, assim, mais pontudo. E aí eu olhei e falei, gente, como que eu consegui fazer uma foto tão linda, com 2 elementos só, uma vastidão enorme, um mato assim, não a mais acabar de vista, e 2 postes, um virado para o outro, numa distância de quase 4 metros entre um e outro, e dei o nome de fertilidade. Aí eu questiono, a gente tem esse processo louco de parar, eu estava na estrada, para que eu senti uma inspiração ali. Mas será que é uma inspiração ou é uma bagagem pelo fato de eu estar fotografando rapidamente, aquilo me tocou de uma maneira diferenciada?
Eu queria que você me comentasse alguma coisa sobre sua experiência nisso, dessa loucura versus a contemplação, como você fez. Desculpa pela longa pergunta. Imagina, obrigada pela pergunta. Então, eu acho que cada um tem o seu processo, né? No meu caso, eu sou mais do tempo extenso, assim, de fotografar devagar, de tirar poucas fotos. Então, eu acho que, claro, se você está fotografando muito, essa prática faz você conseguir captar imagens boas mais rápido, mas o meu processo criativo é muito lento, muito. Assim, até em termos de produtividade, né? Assim, eu não consigo fazer vários trabalhos por ano. Então, o meu processo é mais de pensar o que eu vou fazer antes, de estruturar o trabalho antes e só depois sair para fotografar, assim. Eu não tenho esse processo de sair captando imagens e depois organizar, por exemplo. Mas eu acho que cada artista, cada fotógrafo tem o seu procedimento, né? Legal. Muito bom. A Lígia Minami, eu tinha lido só a Lígia, não tinha lido. Também doutoranda na Unicamp. Também. Bem-vinda, Lígia, não vi que você estava aí, desculpa. A Lígia coloca uma reflexão aqui. Primeiro, parabéns, Maíra. Esse tempo silencioso de reolhar para a paisagem ficou lindamente traduzido por suas imagens. Obrigada. É sempre uma questão, né? Se o que a gente está pensando quando faz o trabalho fica para quem vê, assim. A gente ainda roda aberta, que se quiserem mais perguntas pelo chat ou falarem mesmo, fiquem à vontade. Eu confesso que o seu processo criativo, nesse sentido, é muito parecido com o meu também, Maíra, assim, muito devagar, assim, imagina, assim, você falou assim, incapaz de fazer muitos trabalhos por ano, eu acho que eu sou incapaz de fazer muitas fotos por ano, é muito, muito lento, assim, mas confesso que gosto disso. Fernando coloca aqui, sim, lindo trabalho, Maíra, sempre bom ver esse projeto e ouvir sobre o seu processo. Obrigada, Fernando. A gente tem uma pessoa com a mão levantada, não? Acho que foi a Patrícia que fez a pergunta. Tá. Queria te perguntar uma coisa, pensando no mote do nosso evento aqui, o imaginário das imagens técnicas, a invenção da paisagem. É curioso a ideia de que você usa como você respondeu para o Samuel, né? O filme absolutamente vencido e velho e muito pouco sensível veio resolver uma questão. E na primeira questão você disse justamente dessa ideia da paisagem como um ser, assim, uma conversa. Como é que é no seu processo? Nem estou pensando tecnicamente, assim, mas... E aí, pensando mais na sua carreira, não só nesse trabalho que você mostrou, mas como é que vem essas ideias, essas resoluções, assim? Como é essa junção do processo técnico? Porque a fotografia, infelizmente, ela é muito vista como um processo muito técnico, né? A gente usa até palavras muito fortes, né? Tipo registro, né? Documento, tá? Algumas coisas assim. É claro que a gente está falando de um outro nível, muito mais ligado às artes visuais do que a alguma coisa cientificista, assim. Mas queria entender um pouco, porque você vem de uma formação de artes plásticas, né? Artes visuais. E como é essa chegada na fotografia, o uso desse meio técnico e essa extrapolação da técnica para resolver questões, mas ao mesmo tempo são muito mais questões poéticas do que qualquer outra derivação.
Então, eu acho que eu penso primeiro em imagens, sabe? Assim, me vem o trabalho como imagens, e aí eu vejo que técnica que eu preciso para realizar aquilo, assim. O meu processo criativo, ele vem, às vezes, muito mais pronto. E depois, lógico, que ele vai se modificando no caminho, nesse embate com o material, né? Que é sempre um embate, assim. Mas eu imagino, geralmente, os trabalhos já uma imagem pronta, assim, deles. E aí eu vou, como que eu posso fazer isso? Aí, às vezes, é digital. Nesse caso, em geral, eu trabalho com digital mesmo, mas não sempre fotografando. Eu trabalho muito com apropriação, como eu falei, montagem digital, Photoshop, instalação. Então, me vem imagens de uma instalação. Lógico que, assim, não é uma inspiração divina, é que você está ali no trabalho, né, pesquisando, vendo muita coisa, lendo. Então, nesse processo, você começa a imaginar. Mas, para mim, a técnica é sempre muito depois, assim, em ordem de processo, né? É a última coisa que eu penso, assim. E eu penso para resolver um resultado que eu quero chegar, assim. Muito mais do que... Eu acho que tem gente que vai pelo contrário, né? Pelo processo oposto, assim. De fica experimentando uma técnica e aí vai chegando a resultados, assim. Às vezes eu acho que eu até devia me esforçar mais para conseguir. Porque eu vou fazendo, cheguei no resultado, eu paro de aprender, assim, eu só aprendo até o ponto que eu quero para aquele resultado. Não, mas tá ótimo, o trabalho tá incrível, assim, não... E essa era tem muitos alunos aqui da graduação, eu queria justamente perguntar isso, assim, pelo que eu entendi, você também, já que essa busca técnica é depois, né, e que é interessantíssimo, você falou uma coisa muito bonita, né, assim, eu penso primeiro em imagens, né, é uma gramática já muito estabelecida, é como se fosse uma língua, uma outra língua nativa para ti, assim, e você vai pensando através dela. Isso é muito bonito, assim. E falou uma outra coisa de falar, eu vou em busca de resolver aquela questão estética para aquele trabalho que já está ali comigo. Mas essas buscas às vezes envolvem técnicas que você não conhece ainda. Você vai tentar conhecer justamente para resolver essa questão estética, assim. Tem esse percurso também. Sim, nesse trabalho foi justamente isso, porque eu tinha feito laboratório na faculdade. Quando eu tinha 15 anos, eu montei um laboratório também em casa, assim, com meu pai, para experimentar, mas eu não conheço muito de laboratório, assim, tecnicamente falando, assim, eu conheço o processo, né? Aí eu falei, não, eu preciso trabalhar com esse material e fui pesquisar sobre ele, assim, então... A Marcela faz acho que é um comentário aqui, Maíra, belíssimo trabalho. Eu fiquei curiosa sobre a escolha de contar essa história para alguém, ou em diálogo no livro. E também se esse texto que permeia as imagens foi surgindo ao longo da viagem ou já entre os atos de registro. Os textos foram reescritos do diário, né? Mas eles são do diário. E esses diálogos também eram diálogos que eu fui anotando no diário. Então, esse processo de criar uma ficção de dois personagens, mas a partir dessa experiência. Não sei se eu respondi a pergunta, mas assim, tem uma questão também no livro que é a distância entre uma pessoa e outra, né? A distância estabelecida numa relação. Então, por isso, duas pessoas e por isso também os diálogos.
os diálogos também como uma memória, né, que fica assim, mas as duas pessoas, porque tem esse estranhamento também, de é uma pessoa que eu conheço, mas ao mesmo tempo tem coisas que eu não conheço, então é uma outra possibilidade de distância. Lígia, gente, fiquem à vontade. Você vê que quando eu pergunto, eu às vezes faço uma outra pergunta em cima da pergunta. Fiquem à vontade. A ideia é essa mesmo, assim, falando também um pouco como artista visual, é sempre bom falar do próprio trabalho, que você vai tendo que se entender com os seus próprios demônios, assim. Ajuda. É verdade, muita coisa a gente faz de forma, não sei se intuitiva é a palavra, mas algo parecido com isso, né? E depois que você percebe, assim. Eu sempre, quando eu apresento meu trabalho, falo, ajuda a gente, ajuda. Faz perguntas, assim, porque às vezes eu não pensei nisso. A Lígia coloca aqui também uma pergunta comentário, que é, imagina, é incrível perceber como a técnica trabalha pela imagem, não só pela questão plástica, mas pela própria narrativa matérica. O filme que já carrega a memória, a baixa sensibilidade trazendo no escuro da ausência de informações os lapsos da memória. É uma coisa que eu fui percebendo ao longo do trabalho também, né? Como esse material estava muito relacionado com essa questão da memória. E de uma memória prestes a se perder, assim, né? Que é um tema. Eu entrei nesse trabalho achando que eu estava falando de outra coisa, sinceramente, assim, que eu vinha de trabalhos muito voltados para a memória mesmo, com fotografias antigas, e aí eu pensei, não, agora eu estou fazendo outra coisa, porque é um relato de viagem, é sobre registro fotográfico, mas não pensei em memória, assim. Depois eu fui vendo que, apesar dele ser bem diferente dos outros, as questões que atravessam ainda são, de certa forma, as mesmas, né? Alguém mais? Eu, desculpa, Aran, estou aqui na função de... Mas, Posso perguntar um pouquinho, Dayan? por favor, Lígia, por favor. Lígia, falando, desculpa, gente, eu não posso nem ligar a câmera, que a minha rede aqui tá muito ruim, toda hora corta vocês. Desculpa, vou perguntar só no microfone. Não, mas na verdade, voltando nessa questão, né, que a Maíra comentou, que ela fica até às vezes sem jeito, porque ela não se dedica à técnica, né? E imagina, eu acho que esse caminho que você faz da intuição e quando a técnica serve a sua narrativa, que você vai percebendo no percurso, né? Esse estar aberto é muito incrível, né? Eu acho que fica muito mais rico, né? Porque você acaba não cometendo, às vezes, o que a gente se sente tentada, né? Sobretudo quem trabalha com fotografia, né? Que é ir em busca de um certo virtuosismo técnico e às vezes até se esquecer do que está falando, né? Em prol de um certo perfeccionismo, um certo resultado, né? De excelência, que nem sempre é a questão, né? E quem foi que colocou essa excelência nesse resultado técnico, plasticamente falando, né? Às vezes não, às vezes o que atende o trabalho é um ruído, é uma falha, é essa sensibilidade baixa que você encontrou e aí você encontrou a narrativa também do teu trabalho, né? Nesses lapsos de memória. Então, eu acho que ficou um casamento perfeito porque você acaba reverenciando essa técnica num casamento perfeito, assim, com a tua narrativa, né? Eu achei que ficou muito bonito e traduz muito bem essas pausas, né? Esses silêncios, isso vem na tua fala o tempo todo, né? Essa necessidade de voltar para a mesma paisagem, não ter aquela questão de produtividade do turista, né? De ficar querendo fazer o maior número de coisas possível, né? No menor tempo. Então, isso é perceptível, assim, e eu acho assim como essa questão da técnica que serve ao trabalho, né? E não o contrário, né? De você
encaixar a coisa toda né, do trabalho numa técnica que às vezes está lá gratuitamente, né, e servindo nem sempre ao que deveria. Queria te dar parabéns por isso. E nunca se sinta culpada por isso, pelo amor de Deus. Obrigada, Lígia. Parabéns. Obrigada. Eu acho que a técnica, quando ela é assim, quando você tem um trabalho poético e aí você se apropria de uma técnica para chegar num resultado, a técnica ela pode ser mais perfeccionista ou menos, mas ela vai ficar por trás, né, da questão poética. Eu pelo menos vejo assim, nos trabalhos que eu gosto, não é a primeira coisa que eu percebo, mesmo que seja às vezes um trabalho virtuoso, ele está por trás de uma poética também, né? Assim, você pode ver uma fotografia e ser tocado por ela e depois perceber, nossa, essa técnica é incrível. Ou, essa técnica é bem simples. Mas se eu vejo um trabalho que a primeira coisa que eu vejo é a técnica, eu já tendo a gostar menos. Né? Mas acho que é muito pessoal também, né? Acho que tem gente que prefere, que curte muito essa questão do trabalho técnico na fotografia e não só, né, em outras linguagens também. Sem querer abusar muito de Maíra, eu queria te perguntar uma coisa que a gente já está abusando, né? Já está um festival de perguntas. Numa das respostas, você disse que no início você já pensa nas imagens, né? Ele já nasce assim mais imagético nessa gramática mesmo. Mas eu queria te perguntar, justamente tendo esse caráter tão poético das imagens, e isso no melhor dos sentidos, não, de uma poética visual, do realizar, e de novo, né, para mim, a paisagem, a relação das pessoas, mas a paisagem tratada como um sujeito é incrível no seu trabalho, assim, que já é uma construção poética muito forte. Como terminar esses projetos? Como é para você, assim, terminar eles? Como você conclui um projeto? Assim, o livro que você está fazendo, que você mostrou esse desenvolvimento para nós, através desse processo poético, como é para você, assim, terminar? Quando termina, né? Eu acho que esse talvez seja um desafio sempre. Olha, sinceramente, eu acho que é mais um processo de desistência terminar um trabalho. Ou você tem um prazo, porque você tem uma exposição ou, né, um lançamento, ou é uma desistência para mim, assim. E eu sempre acho que o trabalho está faltando, que não está concluído. Mas aí eu começo a ter outras ideias também e parto para outro, assim. Mas eu tenho muita dificuldade de terminar. Para eu terminar, eu preciso também me colocar assim, não, eu vou terminar para tal situação, para tal exposição, porque senão eu continuo. Então é um pouco, eu acho que não sei se eu acho que é meio comum esse sentimento, né, de você não ter terminado, assim. Talvez por isso que também a gente se mobilize a procurar outras coisas, outros trabalhos, mas é difícil. Eu fiz essa mesma pergunta para o Eustáquio Neves, quando ele esteve aqui no Senac, e ele falou, eu abandono. Foi exatamente o mesmo processo, assim. Muito bom. Alguém mais, meu povo? Alguém gostaria de uma questão, um comentário? Muito bom. Então, agradecer mais uma vez, Maíra, pela presença, pela palestra, super palestra, assim, foi um trabalho muito forte, lindo, assim, parabéns mesmo. E super obrigado por ter aceito o convite.
Vou agradecer a todo mundo que está aqui. Obrigado por terem participado. Lembrando que o evento continua. Hoje é o nosso primeiro dia. A gente vai até quinta-feira. Amanhã teremos Samuel Cruz apresentando 3 trabalhos. Para quem precisar de um certificado de participação do evento como ouvinte, é só mandar um e-mail para mim. Precisa ter ali os 75% de presença, né, que são 3 dias. Meu e-mail está aqui no chatzinho para vocês. Antônio está dizendo obrigado, lindo trabalho. E antes da gente se despedir em definitivo, assim, vamos fazer o que a gente pode fazer nesse formato, né? Em geral, se a gente estivesse junto, a gente ia fazer uma foto, mas vamos fazer um print screen. Para recordação, vamos para o nosso famoso selfie. As pessoas... Você está com acesso ao chat, não tá, Maíra? Tô. Uhum. As pessoas super elogiando o trabalho aqui. Parabéns, lindos, suas imagens são lindas, muito legal. Por favor, liguem as câmeras. Bora ligar essas câmeras, aparecer todo mundo. Deixa eu ver aqui. Que bom. Muito bom vê-los. O povo está ligando a câmera, deixa eu aumentar a galeria aqui. Fica quase como uma espécie de templo grego, assim, uma coisa meio curiosa. Assim. Mas vamos aqui. Eu juro, eu estou sorrindo, assim. Aquela cara de selfie em 3, 2, 1. Maravilha, super maravilha. Gente, super obrigado, então, pela presença. Grande beijo a todos e nos encontramos amanhã, então, com a palestra de Samuel Cruz. Obrigada, Dayan. Obrigada, gente. Obrigado, Maíra. Obrigada, gente. Deixa eu só interromper aqui.